Nós vamos dar continuidade hoje. Nós paramos no versículo 25, na primeira ministração, e hoje nós vamos dar continuidade até o versículo 32. Amém? Então vamos ler. Eu quero ler, para ficar mais compreensível, do versículo 18 até o versículo 32. Glória a Deus. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes, de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição em seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém? Feche seus olhos assentado mesmo. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra, a qual, Deus, nós queremos ser ministrado pelo teu Espírito Santo nesta noite, no nome de Jesus. Deus, eu não sou nada sem o teu Espírito. Ó Pai, eu preciso que o Senhor me esteja me iluminando, me instruindo nesta palavra, no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, no domingo passado, nós relatamos um pouco sobre a origem dessa carta. Carta de Paulo aos Romanos. O autor é Paulo, nós falamos isso domingo passado. Falamos também onde ele escreveu essa carta. E falamos também qual era o propósito de Paulo em escrever essa carta aos Romanos. O propósito principal que nós vemos dentro da carta é que Paulo queria ir até a Espanha, e Roma seria a cidade onde ele ali talvez pegaria alguns recursos. As 3 viagens missionárias de Paulo ele já tinha abrangido toda a área ali da Macedônia, enfim. Ele queria ir mais longe, até a Espanha. Ele queria pregar o evangelho onde a palavra ainda não tinha sido pregada. Com esse propósito de ir até Roma, como nós falamos também domingo passado, ele escreveu essa carta tão bem detalhada, tão bem teologicamente falando, tão bem instruída, né, com todos os atributos de Deus, todas as doutrinas de Deus aqui nessa carta. E ele escreveu ela de uma forma muito minuciosa e muito bem preparada. E nós vemos aqui, nós falamos isso no domingo passado, a mão de Deus sobre a vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele não foi até Roma como ele queria ir, da forma como ele queria ir. Nós sabemos que Paulo, ele foi até Roma, mas preso. Não foi até a igreja de Roma pregar o evangelho como ele queria ir. Então, por isso que Deus deu essa inspiração para Paulo. Ele escreveu esta carta, porque a carta sim iria até Roma, mas Paulo não foi até lá.
Uma carta muito rica em conhecimento, muito rica em detalhes teológicos, e ela é de muitíssima importância para a nossa vida aqui na terra. A intenção de Paulo era levar o evangelho de Jesus, o evangelho que trazia a cura para estas pessoas. Mas antes dele mostrar esse evangelho que traria cura, ele tinha que mostrar para aquele povo o diagnóstico deles, qual era a doença deles espiritualmente falando. Por que ele teria que levar o evangelho? Talvez alguém poderia perguntar, mas por que o evangelho? Então Paulo agora no capítulo 1, no capítulo 2, talvez até no capítulo 3, ele descreve os problemas do povo, da humanidade que vive sem Deus. A humanidade que herdou o pecado de Adão. Os dois paradigmas que separam nós, Adão e Jesus Cristo. O que seria paradigma? Um exemplo que serve de modelo. Quem é que serve de modelo para você hoje? Adão ou Jesus Cristo? Nós vemos aqui na primeira carta, a qual nós lemos, o povo estava vivendo totalmente no modelo de Adão. Um homem caído, um homem cheio de pecado, cheio de malícia, um homem que não quer conhecer Deus, um homem que, mesmo vendo a grandeza da natureza, não reconhece Deus como Deus, não adora Deus assim como Ele é. Então o homem torna esse homem caído, cheio de malícia, cheio de pecado, cheio de torpeza. Esse é o homem caído, esse é o homem que não conhece Deus, ou melhor, faz de conta que não conhece, não quer conhecer Deus. Porque como diz Paulo, nós somos indesculpáveis, porque a natureza revela os atributos de Deus. Onipotência, a sua divindade é revelada através da natureza. Então perante Deus nós somos indesculpáveis. Eu nunca vi falar de Deus. Quem é Deus, né? Vou chegar lá no juízo final. Então a Bíblia fala, segundo o apóstolo Paulo aqui, que a natureza revela a sua grandeza, a natureza revela o seu poder. E o outro paradigma que nós colocamos aqui é Cristo. Adão e Cristo. Eu creio que Cristo é o nosso paradigma. Eu creio que Cristo é aquele que nós temos como modelo, padrão de vida, fazendo aquilo que agrada o Pai, como Ele mesmo disse, eu vim fazer a obra do Pai. E nós também estamos aqui para fazer isto, fazer a obra de Deus. E eu coloquei aqui algumas coisas importantes sobre esta carta, a importância desta carta na história da igreja. A história da igreja, nos anos 400 ou no século IV, nós temos a história do famoso Agostinho, né? Santo Agostinho, que todos que estudam a palavra de Deus conhecem, o bispo de Hipona. Segundo relatos que eu pesquisei e escrevi aqui, porque eu não sabia de cor, quero até ler para os irmãos, a sua mãe, Mônica, chamada Mônica, orou por este famoso Santo Agostinho por 30 anos. Ele foi santo, mas antes de ser santo, vamos dizer assim, era um perverso, era um homem depravado, um homem que não tinha realmente moral, não tinha mesmo caráter. Homem culto, segundo a história, era um homem culto, estudado, mas porém era depravado. A sua mãe Mônica orou por ele por 30 anos. E em um certo dia, ele estava no pátio de um jardim, no jardim de um amigo dele, e ele ouviu uma criança falando em voz alta, pega e lê, pega e lê, pega e lê. A história diz que ele pegou a Bíblia para ler e abriu em Romanos capítulo 13. Através da leitura de Romanos capítulo 13, ele pôde se converter a Jesus Cristo, ele mudou a sua vida através da leitura desta carta do apóstolo Paulo. No século XVI, esse aqui acho que todos nós conhecemos, porque nós falamos muito sobre ele, Martinho Lutero, o seu pai tinha o sonho que ele estudasse para advogado. Mas a Bíblia diz que um certo dia ele estava no meio de uma tempestade, viu cair um raio perto de si, ele tinha muito medo, e quando ele viu a morte perto dele, naquele momento ele fez uma confissão, fez um acordo ali com a sua santa, vamos dizer assim, porque é isso que ele adorava: se eu não morrer, eu vou para o convento, segundo ele. E foi para o convento. E lá no convento, lá estudando para ser padre, a história passou, o tempo passou, um certo dia ele pegou a Bíblia e abriu lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde fala que os justos viverá pela fé. E ali, através da leitura deste livro, Martinho Lutero, ele começou a ensinar isto na faculdade onde ele estava ali. Ele começou a ensinar o livro de Romanos nesta faculdade. E a história conta que através da leitura deste livro, ou desta carta, ele pôde trazer as 95 teses a qual aconteceu a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, eu acho que os irmãos já sabem, foi quando o padre Martinho Lutero, ele discordou com a Igreja Católica naquilo que a Igreja estava fazendo,
obrigando que as pessoas pagassem indulgências para a sua salvação, para o perdão de pecado. E ele, quando leu na Bíblia, falou: mas vem cá, mas está tudo errado. Não temos que pagar nada por isso. Nós somos salvos pela fé em Cristo. E a Bíblia diz, então, através dessa carta, ele foi salvo, ele compreendeu a palavra, ele escreveu as 95 teses. Então a carta de Paulo aos Romanos é uma carta excepcional. Tem uma outra história também que eu quero falar. Conversão de John Wesley, que ele estava ouvindo um estudo sobre a carta de Romanos, exatamente no dia 24 de maio de 1738. E ali ele pôde se converter também ao Evangelho, lendo a carta de Paulo aos Romanos. Então esta carta é de suma importância. E o versículo 18, Paulo começa a destacar: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que é a ira de Deus? Essa ira de Deus ela não pode ser olhada também numa explosão de ira. Não, Deus irou, ele vai derramar fogo, vai destruir tudo. Não, esta ira de Deus que se revela, ela consiste na sua santa reação de ser Deus. É a forma como ele manifesta sua ira nas pessoas que não querem conhecer Deus. Por exemplo, nós temos o relato da palavra de Deus: os homens deixaram a sua maneira natural de ser. Esse mal que nós vemos na sociedade, os homens se apaixonando por outro homem, mulher se apaixonando por outra mulher, isso é causa do pecado, isso é causa do homem caído. Isto é a ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. Por quê? Porque eles deixaram de conhecer a verdade, deixaram de acreditar na verdade. Então por isso Deus entrega estas pessoas a estes males. Por isso que o apóstolo Paulo está mostrando para esta sociedade, para o povo de Roma e também para nós hoje, como que o homem sem Deus vive. O homem sem Deus vive sem moral. O homem sem Deus, ele vive praticando coisas indecentes, que para ele está tudo correto, está tudo certo. Mas perante os olhos daqueles que têm Jesus no coração, olha para essas pessoas e fala: rapaz, mas que barbaridade. Será que ele não está percebendo que está tudo errado? Mas a pessoa que está praticando mal, ela não consegue perceber que está tudo errado. Por quê? É uma ira de Deus derramada sobre ela, porque esta é a vontade dessa pessoa, é o desejo dela de viver conforme a sua vontade. Não quer viver como Deus quer, não quer viver as leis de Deus. Então Deus entrega esta pessoa. Não é isso que o texto diz? Que Deus entregou a uma disposição mental reprovável. Deus entregou essas pessoas a uma disposição mental reprovável. É a ira de Deus. Então isto é a ira de Deus. Quando nós vemos as pessoas que não querem conhecer a Cristo, não querem participar desse paradigma, aquilo que nós cremos e acreditamos é Jesus Cristo. Adão caiu, Adão morreu, Adão pecou. Através de homem veio o pecado, segundo a palavra. Mas através de outro, Jesus Cristo, também foi homem, veio a salvação, veio o perdão dos nossos pecados. Então qual é o exemplo que nós temos que levar conosco? É Cristo. Adão, aquele que comeu a maçã, não é maçã, a Bíblia fala uma fruta. Esse aqui nós temos que esquecer. Isto é homem velho, isso é o passado. Então a ira de Deus, ela se derrama sobre a vida dessas pessoas que não querem conhecer Deus, não querem acreditar que Deus existe. E quantas pessoas vivem assim? Não é verdade? Quando a Bíblia fala de impiedade, o que é impiedade? Fala da perversão, da natureza religiosa, da idolatria. Impiedade, idolatria. Perversão de natureza religiosa. Perversão se refere àquilo que tem caráter moral, imoralidade. Pessoa perversa, pessoa que não quer conhecer Deus, sabe da verdade, mas não quer viver a verdade. Conhece a palavra de Deus, mas não quer viver a palavra de Deus. A palavra fala que ele detém. O que é deter? Abafar, suprimir, resistir à verdade. Não quer saber da verdade. A verdade se manifesta aos homens envolvidos, mas eles se abstêm e suprimem a verdade. A pessoa conhece Deus, ouve de Deus, mas não quer viver segundo a palavra. Prefere viver segundo as suas paixões, segundo os seus entendimentos. É nestas pessoas que o apóstolo Paulo está falando. São nestas pessoas que a ira de Deus se revela. Por isso que o apóstolo Paulo está falando: olha, é preciso você reconhecer que existe um Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para pagar o pecado, para tirar você da maldição, desse paradigma de Adão. Esquece Adão, agora nós estamos em Cristo. Adão é caído, Adão pecou, nós estamos sob a maldição de Adão, mas agora existe um evangelho que eu quero levar até vocês, para que vocês acreditem nele, porque eu não envergonho desse evangelho. O apóstolo Paulo falava: eu não envergonho desse evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não podemos ficar envolvido com Adão. Adão
morreu. Jesus ressuscitou para a glória de Deus Pai. É esse exemplo que nós temos que levar para nós. Amém, queridos? Em primeiro lugar, a causa da ira de Deus: degeneração e degradação religiosa que o homem caiu. Versículo 22 e 23. O versículo 22 diz assim: reivindicam ser sábios quando na realidade são insensatos. Olha só, reivindicam ser sábios quando na realidade são insensatos. Esta é a causa da ira. Mas por que, pastor, que Deus derrama a sua ira? Por quê? Porque eles reivindicam ser sábios. As pessoas não têm Cristo no coração, não conhecem Deus, não querem saber de Deus e se acham que são sábios, mas na realidade são insensatos. O texto está dizendo isso. Pretendem ser sábios e tornam-se loucos. Versículo 23. A monstrualidade religiosa a que conduz o processo de degeneração mudaram a glória de Deus incorruptível. Começa a adorar agora a imagem, começa a adorar agora os animais, como nós sabemos do nosso contexto. Eu já falei para os irmãos no domingo passado, as pessoas realmente estão depravadas. O que é essa depravação? Por que a depravação? Porque não querem conhecer a Deus, ignoram Deus, suprimem Deus. A palavra está falando, mas eles não querem conhecer Deus. Aí começa a adorar as imagens, começa a adorar cachorro, começa a adorar vaca, começa a adorar gato. Enfim, se você pesquisar na internet, tem de tudo isso aí. As pessoas adoram homem, mulher, tem pessoas como ídolos, preferem adorar ídolos, homens, do que adorar a Deus. Por isso que a ira de Deus é derramada sobre essas pessoas, sobre essa monstruosidade religiosa. Não querem crer em Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. Este é o motivo da causa da ira de Deus. Significa trocar a adoração de Deus pelas coisas criadas. No versículo 25, adoravam, serviam e substituíam a glória de Deus pela semelhança da imagem de um homem corruptível. Então o apóstolo Paulo está ensinando: você sabe por que vocês estão assim? Porque vocês estão andando na direção de Adão. Vocês têm Adão como seu alvo, seu professor. Mas existe um que é Cristo, que morreu por nós, que pagou os nossos pecados. É possível você ser liberto disso. É possível você ser liberto dessa depravação. Quando nós andamos pela cidade ou nós assistimos a televisão, nós vemos isso. Umas músicas loucas, as pessoas parece que está louco, parece que está embriagado. Umas danças assim que você fala: meu Deus, isso não é gente, não. Não é verdade? Depravação. As pessoas acham que aquilo é certo. Isso é ira de Deus. Por quê? Porque eles não querem reconhecer a Deus como Deus. O apóstolo Paulo está mostrando o problema da nação. E primeiro ele mostra o problema. A carta, no final da carta, ele vai falando que a salvação ela vem através de Cristo. Mas primeiro ele mostra o problema. Em segundo lugar, a retribuição divina contra esta apostasia. Versículo 24 e 27. O que Deus faz com estas pessoas que praticam estas coisas, que não querem conhecer a Deus? Olha lá o que diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Essa imundícia, alguns pregadores já ouviram falar, igual aqueles porcos quando está na lama, se lambuza tudo, daquela mesma forma. A outra linguagem pode dizer que essa imundícia é depravação sexual. A pessoa faz sexo com quem quer, acha que está tudo certo. Depravação. Deus, Ele permite às vezes que essas pessoas vivem dessa forma porque elas não querem conhecer Deus. Deus entrega. E o que eu achei interessante nesse texto é essa forma do apóstolo Paulo falar. Deus entrega. Talvez para alguns irmãos soa até estranho, né? Mas como assim, pastor? Deus entrega, Deus entrega. Deus deixa as pessoas viverem como elas querem. Ah, é assim mesmo? Você acha que é assim que está certo? Então viva. Vai para você ver. É assim que Deus faz. Viva a sua vida. Você acha que você está certo? Você acha que tem razão? Você é o dono da razão? Então viva do seu jeito. Aí vive dessas formas. A forma como nós estamos vendo aí a sociedade. Muitas pessoas depravadas, não sabem nem o que está fazendo. Concupiscência. Concupiscência é o desejo pecaminoso do coração. Pecaminoso do coração. Por isso Deus entregou a imundícia pela concupiscência do coração. Por que Deus entregou a imundícia? Por que Deus permite? Porque é o desejo pecaminoso do coração do homem. Amém, irmãos? Estão entendendo? Por que Deus derrama a sua ira? É por causa disso. Por causa do apóstolo Paulo determina a razão pela qual Deus entregará as nações a esta penalidade judicial. Observa, no versículo 24, 25, diz assim, e 26. Por isso, Deus entregará. Versículo 25, pois Deus entregará. Versículo 26, por causa disso,
Deus entregará. Então tem uma causa. Por que Deus entrega essas pessoas a cometer essas barbaridades? Pelo simples motivo de não reconhecer Deus, de não acreditar em Deus, de ouvir a palavra, saber que existe um Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados, mas ignoram. Isso é bobeira, eu não quero saber disso. E Deus permite que essas pessoas vivam conforme os seus pensamentos. É trágico pensar nisso. É trágico saber como essas pessoas vivem, porque nós, queridos, sabemos que o homem sem Deus, ele não é nada. Mas existe uma solução para tudo isso. Nós não vamos ficar aqui só com a parte ruim da história de Paulo, né? O apóstolo Paulo, primeiro ele mostrou a causa. Ou melhor, ele mostrou a doença, mas também mostrou o remédio. Vamos ver lá, Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o que diz lá. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes e gloriamo-nos da esperança da glória de Deus. Nós somos justificados por quê, querido? Porque nós acreditamos naquela cruz. Nós acreditamos em Cristo. Esquecemos o Adão caído, agora nós cremos em Cristo. Então agora você não vai viver mais desta forma. Como o apóstolo Paulo está dizendo, depravados, sem sentido, fazendo as coisas que agradam o seu próprio coração, em vez de fazer as coisas que agradam a Deus. A partir do momento que você crê na cruz, esses pecados são jogados fora, no mar do esquecimento. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Aleluia. Talvez você possa dizer, mas pastor, então nós estamos enrolados porque nós todos somos pecadores. Querido, nós estamos pecadores, mas arrependidos, né? Nós não somos depravados como os muitos têm por aí. Nós temos consciência do pecado. Às vezes nós cometemos alguns pecados, sim, porque todos nós somos pecadores. Mas o pecado não chega a ser uma depravação, um pecado de acidente. Mas tem pessoas que vivem na prática do pecado, porque Deus derramou sobre esta pessoa a sua ira. Viva então dessa forma. É assim que você quer viver? Então vive. Olha lá o que diz também Romanos capítulo 5, 14, 15. Romanos capítulo 5, 14, 15. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Olha lá, Adão representa aquela maçã. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém? Caímos sim, temos a maldição, temos, mas se nós colocamos Jesus Cristo como o nosso alvo, como o nosso professor, o nosso guia, os nossos pecados são perdoados. Nós agora não somos mais depravados, somos pecadores, mas arrependidos. Temos livre acesso ao Pai. E para nós encerrarmos, Romanos 8, versículo 1 e 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Romanos 8, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Esse texto é maravilhoso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que creem em Cristo Jesus. A morte dele, a expiação dos seus pecados, tirou toda a maldição que Adão lançou sobre nós lá no início. A humanidade está debaixo dessa maldição. Nós vivemos debaixo de uma instabilidade. Por isso que o mundo está esse caos. Por isso que você vê as coisas indo de cada vez pior. As pessoas cada vez menos querem saber de Deus, porque elas estão depravadamente vivendo a ira de Deus, não querem conhecer a verdade de Deus. Mas a Bíblia diz que nós que conhecemos a Jesus Cristo, não há condenação para aqueles que conhecem a Jesus. Amém, queridos? É por isso que Paulo ele preferiu mostrar o problema. Ele mostrou o problema, como eles estavam vivendo sem Jesus. Ele queria levar o evangelho, porém ele queria explicar para eles como eles estavam vivendo. Precisa reconhecer Deus como Deus. A natureza revela a sua glória. Deus existe, Deus é poderoso.
E quando nós lembramos aquela parte que ele fala assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, dá essa impressão que ele explicou em todas as formas. Quando ele fala ali nos primeiros versículos, ele fala de Jesus como homem, Jesus como Deus, descendente de Davi. Ele fala todos os detalhes do nascimento de Jesus. Por isso que eu não envergonho do Evangelho de Cristo, porque é verdade para a nossa vida, é a salvação, é o poder de Deus para a salvação do homem. Amém, queridos? Glória a Deus. Que nós possamos crer nesta palavra, ter o nosso Jesus como nosso modelo, nosso padrão. Toda vez que você olhar isso aqui, ó, essa figura, Adão e Cristo, nós éramos daquela linhagem, no sentido espiritual. Hoje nós não somos mais, somos da linhagem de Cristo. Amém, querido? Teus pecados foram perdoados. Você não é condenado mais por causa dos seus pecados. Jesus nos amou, Jesus nos purificou. E damos graças a Deus porque aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E nós que estamos aqui na igreja hoje, nós pecamos, mas nós não temos a depravação que muitos têm. O que nós temos que fazer? Condená-los? Não. Orar por estas pessoas, para que o Evangelho também atinja a mente dessas pessoas, para que a depravação saia dessas pessoas. E só através do Evangelho de Cristo, só Jesus para libertar, para curar estas pessoas. Quando você vê as pessoas drogadas, as pessoas prostituindo, as pessoas fazendo relação sexual ilícita, você tem que crer numa coisa: isto é a instabilidade do mundo, consequência do pecado de Adão que atingiu toda a humanidade. E essas pessoas estão assim porque ainda não reconheceram Jesus, ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Amém? A partir do momento que aceitar Jesus como seu Salvador, Jesus muda a vida dessa pessoa. Jesus transforma a vida de qualquer pessoa. Oramos ao Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua palavra. Eu creio, Pai, que, como diz aqui a tua palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós cremos, Senhor, que nós estamos na graça. Nós cremos que os nossos pecados foram perdoados. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor força, sabedoria, para nós não envolvermos com nenhum tipo de pecado, Senhor. Para que nós não venhamos nos envolver com nenhum tipo de coisas que venham entristecer o Teu Espírito Santo. Nós possamos olhar para a imagem da cruz de Cristo, Senhor, e nós temos uma reverência, temos um cuidado, Senhor, de adorá-lo em espírito e em verdade. Ó Deus, não deixa, Pai, que o coração daqueles que estão aqui, os nossos corações, Senhor, não leva essa história de uma forma simples. É apenas uma história. Não, é a história que mudou a minha vida, que mudou a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, Senhor. Que quando nós vamos falar desta verdade, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, Senhor, nós possamos nos comover, nós possamos sentir a dor de Cristo, nós possamos realmente nos sentir constrangidos, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor nos alcançou, a Tua graça nos alcançou, e por isso, Pai, que nós temos a certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza, Pai, de que tudo aquilo que nós fazemos, Senhor, não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor. Às vezes fazemos errado, mas o Senhor reconhece, Pai, que nós erramos, o Senhor nos perdoa. O Senhor diz assim: filho, caminhe, avante, esqueça o passado, olhe para frente, os teus pecados foram perdoados. E isso, Pai, nos traz uma alegria, porque, Pai, se nós formos olhar para os nossos pecados, se nós fôssemos olhar por aquilo que nós fazemos de errado, Senhor, às vezes nós desanimaríamos, mas realmente o Teu Espírito nos fortalece. O Teu Espírito Santo diz para nós: não, filho, acalma o seu coração, porque os teus pecados foram perdoados na cruz. Somente vai e não peques mais, como o Senhor disse para aquela mulher prostituta: vai e não peques mais. Não deixe, Pai, que nós pecamos, não deixe que os nossos olhos pecam, não deixe que as nossas mãos pequem, não deixe, Pai, que os nossos braços, as nossas pernas, o nosso corpo, os nossos membros do corpo pequem contra o Senhor, mas que nós possamos cada dia mais buscar a santidade, como diz a Tua palavra, Senhor: sede santo, porque eu sou santo, aleluia. E nós cremos, ó Pai, que nós temos que buscar a intimidade com o Senhor todos os dias. É o que nós pedimos e te agradecemos essa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.